a gente está colocando só para gravar, tá? E aí a gente vai abrir a apresentação para vocês agora. E aí, como a gente falou, a gente realiza com vocês hoje a sala aberta, né, que a gente está denominando de primeiro Fórum Comunitário Prosa de Trocas, né? A sala aberta é uma resposta a uma demanda de vocês, de um espaço onde fosse possibilitado essa participação mais ativa, de troca, de contribuição, né, e de dúvidas também. E ela está acontecendo nas quartas-feiras, como também foi uma demanda de vocês de ter essa agenda protegida uma vez por semana, entendendo que vocês têm outras atribuições além do ser nos municípios. E aí a gente começa, e aí, por favor, David, passa para a próxima. Aí a gente, como a gente pediu para vocês, para as primeiras pessoas que foram entrando, como vocês estão com os microfones abertos e também fechados, também porque o tempo é curto, a gente pede que vocês lá no chat se apresentem e falem do município que estão representando aqui nessa reunião de hoje, certo? Bora lá? De onde partimos para a prosa de trocas? Então, a gente parte nessa reunião de hoje justamente da trilha para a certificação que foi apresentada para vocês nos dois encontros de plantão Tirar Dúvidas. Então, a gente apresentou essa trilha, a gente apresentou cada momento dessa trilha e no final a gente apresenta novamente essa trilha assim bonitinha, completa como ela está, que foi um material construído pela equipe da CERT, né, que fala muito sobre a gente, sobre nossa cultura nordestina, e que é um material todo construído a partir do guia do Fórum Comunitário. Tá? Então, foi uma forma que a gente trouxe de falar sobre o processo de planejamento, a necessidade de falar sobre o processo de planejamento e produto. Né? E quando a gente trabalha com pessoas, como é o caso do Selo Unicef, o processo de planejamento ele é tão importante quanto o produto. Então, qual é o nosso produto? O nosso produto é o plano que a gente vai estar apresentando na plataforma depois que ele for validado no fórum. Mas o processo, que é esse movimento todo do que a gente vai conversar hoje, e dos encontros preparatórios para o fórum, ele é tão importante quanto o plano em si. Então, por conta disso, a gente vai estar olhando para o retrovisor e apresentando para vocês algumas informações que a gente obteve de vocês mesmos, nos próprios municípios, quando responderam para a gente questionário, e que a gente ficou preocupado e está chamando vocês para a gente correr atrás desse prejuízo, né? E aí não é prejuízo no sentido de que perdeu, mas assim, no sentido de que o tempo precisava já ter acontecido, tá? Bora lá. Pode passar, David. Então, e aí quando a gente olha para o retrovisor, uma coisa que chama a atenção da gente na resposta que vocês apresentaram nos municípios, naquele formulário que a gente compartilhou com vocês no final do ano passado, que era um formulário de avaliação com os articuladores, a gente tem a informação de que 49% dos municípios que responderam, porque foram 312 respostas, a gente tem mais de 400 municípios nos 3 estados, mas dos 312 municípios que responderam, a gente tem 49% dizendo que ainda está organizando a comissão, né? 29% que já teve a primeira reunião e apenas 21% dizendo que já teve reunião e já organizou a agenda de reuniões. Esse é o primeiro ponto de atenção que a gente traz para vocês. A comissão, a criação da comissão é o começo de tudo. A gente começou a falar dela lá no começo, nas primeiras induções, nas primeiras lives com o Unicef, nas primeiras salas abertas que a gente fez com vocês. Então, a gente precisa voltar e resolver essa questão de criar essa comissão, normatizar essa comissão, porque é essa comissão, junto com o articulador, que responde por todo esse processo de planejamento para a realização do fórum comunitário. Passa, por favor, David. Ainda sobre olhar pelo retrovisor. A gente foi olhar na plataforma Crescendo Juntos,
que a Unicef disponibilizou para a gente e a gente passou para todos os municípios login e senha, né, para que tivessem o primeiro acesso. E aí a gente olha que a gente tem em Alagoas 88% dos municípios com acesso, na Paraíba 58% e em Pernambuco 74%, o que totaliza um total de 73% dos municípios que estão com adesão ao selo, tendo acesso à plataforma. Isso significa que 1/4 dos municípios ainda não acessou a plataforma. Acessar a plataforma é condição para a realização do selo, porque lá é onde vocês vão encontrar a linha de base, que é a linha onde tem os indicadores de meta e resultado, para a gente construir, a partir das fichas azuis, as fichas rosas que vão ser validadas no fórum, como a gente começou semana passada. Então, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa parar para esse momento de fazer o nosso primeiro acesso na plataforma Crescendo Junto. Lá tem tudo, os guias estão lá, as informações estão lá, e ela é uma plataforma que ela vai começar a ser muito usada porque o selo acontece através dela. As comprovações acontecem através dela. Lá tem chat onde a gente conversa com os municípios, lá tem espaço para a gente colocar informações para todos os municípios. Então, ela é uma plataforma que ela é a plataforma do selo. É por ela que a gente vai estar executando as atividades e comprovando as entregas que vocês vão estar fazendo enquanto municípios. Precisamos, então, ter essa atenção de quem não acessou ainda, acessar a primeira vez. Por fim, a gente tem os dados do NUCA, né? E aí eu vou chamar a Ana Carla, que ela é a especialista em proteção à criança e adolescente da nossa equipe da CERT. Volta um pouquinho, David. Só para ela apresentar para vocês sobre esses dados do NUCA, o que é que significam esses dados, né? E a gente passa depois para falar um pouco também sobre a questão do cadastro no reporte. Oi, Carla. Oi, Ana Cláudia, bom dia, gente. Tudo bem? Consegue me ouvir direitinho? Para aqueles que não estão conseguindo ouvir, vocês precisam colocar um fone. Fica bem melhor o áudio, tá certo? Estou conseguindo ouvir bem tranquilo aqui. Bom, gente, assim como a Ana Cláudia bem falou, não que não está nada perdido, né? Mas a gente tem que correr atrás, no ponto de vista de alguns dados que têm nos preocupado, sobretudo essa questão do acesso à PCJ e puxando agora para minha sardinha, os NUCAs formados. Olha só, já saiu a última lista atualizada, né, dos NUCAs formados, e aí vamos ver por esse ângulo aqui quais são a quantidade de NUCAs formados por estado. Em Alagoas, que cadastraram corretamente, nós temos 8 cadastros corretos, 8 NUCAs formados, em completo temos 16, e que não tem nenhum dado cadastrado, temos 57. Na Paraíba, nós temos 12 NUCAs formados, 35 incompleto e 160 que não fizeram o seu cadastro no report. Em Pernambuco, nós temos 9 NUCAs formados, 26 incompletos e 105 que não fizeram nenhum tipo de cadastro lá no report. Então, assim, totalizando tudo isso, NUCAs formados e nos 3 estados, nós temos apenas 7% dos NUCAs formados. Então, assim, é preocupante porque você talvez deva estar se perguntando, e hoje é para falar sobre NUCA, hoje é para falar sobre PCJ, não era sobre o fórum? Existe uma espécie de checklist para que esse fórum ocorra. Você tem que ter o acesso à PCJ, você tem que ter o NUCA formado e o plano de participação cidadã formado. Por quê? Sendo bem clara e direta com vocês, não vai existir fórum, nem validação de selo no seu município se não houver o cadastro do NUCA. É um pré-requisito para que se tenha a validação desses 2 eventos, né, do ponto de vista de agora, de se ter o NUCA formado, gente. Vale ressaltar que a perspectiva de participação, né, cidadã dos adolescentes, não é algo só
do selo, mas nós, enquanto Estado, família e sociedade civil, nós temos, assim, a necessidade, obrigação por lei, de viabilizar a participação dos jovens e adolescentes do nosso município, nossa cidade, nosso estado. Nós temos a participação dentro disso aí. Então, é preocupante por quê? Porque tudo bem que o ano passado foi um ano de planejamento, né? O ano de 2021 foi o primeiro ano de selo, de planejamento, mas nós precisamos correr com esses dados para que a gente aumente o quantitativo o mais rápido possível. Pode passar, David, para eu já partir para o que interessa, para o cadastro correto desses NUCAs. Deixa eu falar para vocês, eu vou compartilhar essas informações também nos grupos, mas a gente vai reforçar aqui. Vocês precisam cadastrar tanto vocês como mobilizadores, quanto os jovens e adolescentes do NUCA, pelo report, que é um cadastro realizado pelo WhatsApp. E aí, gente, ontem estávamos numa reunião com a Luísa Leitão, que ela é oficial do Unicef, né, na área de criança e adolescente, e a preocupação que nós tivemos foi que há municípios que têm NUCA formado, né, mas que não tem, ao menos, um mobilizador cadastrado. E aí a gente fica nessa dúvida aí, o que é que rolou, né, o que aconteceu. Então, se você faz um cadastro corretamente, se você, como mobilizador, sabe fazer um cadastro corretamente, com certeza você vai conseguir partilhar dessa informação com os jovens e adolescentes do seu NUCA, né, do NUCA formado. Lembrando do protagonismo do NUCA, que é necessário que essa participação seja assegurada. Tanto é que o NUCA também vai fazer parte do fórum, apresentando o plano de participação cidadã. Precisa ter 3 meninos e 3 meninas participando, ao menos, ou o NUCA todo, não, vocês que vão ter que organizar dessa forma. Então, aí, é importante tanto quanto fazer o fórum. Existe esse checklist das outras informações que precisa ter para que vocês alcancem o fórum. Vamos lá. Para você cadastrar, perdão, para você cadastrar o seu município, né, no report, precisa ter no mínimo 8 meninas e 8 meninos, considerando a diversidade aí. E lembrando que o número é 61 9687 1768, você salva e começa com o passo 1. Qual é o passo 1? Escrever NUCA 21, tudo maiúsculo e tudo junto. E aí, gente, nada de colocar olá, bom dia, não. Você já começa logo com NUCA 21. O passo 2 se você já fez algum tipo de cadastro, né, incorreto, você tem como voltar atrás, colocar a palavra sair, tudo maiúsculo, e volta para o passo 1, que é o NUCA 21, tudo maiúsculo, e envia, né, e tudo junto. E aí, gente, tem uma coisa que alguém me perguntou, porque estamos em 2022, se vai colocar NUCA 22. Não, é NUCA 21, que é o início do selo. O selo, ele iniciou em 2021, então por isso que é o NUCA 21. Passo 3. Informe sua idade quando indicado. Escreva apenas números. Por exemplo, se Carla, tenho 28 anos. Eu não vou colocar 28 anos, eu vou colocar 28 apenas, o número 28, tá certo? Apenas 28, não é para colocar palavras, porque senão ele não vai considerar e vai seguir outro fluxo, lembrando que o report ele não é exclusivo do selo. E aí, já foi perguntar a idade mínima, né, para participar do NUCA, é de 12 a 18 anos, tá certo? Eu estou ligada que tem muitos mobilizadores que acabaram de ser trocados agora há pouco, então, 16 ao todo, de 12 a 18 anos, tá bom? Informe o seu gênero quando de casa. Esse é o passo 4. Você vai colocar H para homem, M para mulher, é só clicar. E NB para não binário, tá certo? Para aquele que não se considera nenhum nem outro, ou que
tem outros gêneros, tá certo? Passo 5. Na pergunta sobre o estado, informe apenas siglas. Se você é de Pernambuco, você vai colocar PE. Se você é da Paraíba, PB. Se você é da Alagoas, AL. Então, a gente vai compartilhar isso aqui com vocês. Como vocês podem ver aí na tela, nós temos um print de um passo a passo de como foi feito um cadastro corretamente, tá bom? Então, você vai seguindo esse passo a passo correto e aí você vai passar a ver seu município na listagem, no relatório do Unicef. No passo 6, nós temos a questão do seguinte: coloque seu município em caixa alta, ou seja, em letra maiúscula, sem acentos ou cedilha. Por exemplo, na palavra esperança, você vai colocar esperanca. No C, não coloca cedilha. Do mesmo jeito, eu que sou João Pessoa, não vou colocar João Pessoa. Eu vou colocar Joal Pessoa, sem um acento no João. E aí, em seguida, o próprio repórter, o próprio robô do Yuri, vai lhe perguntar: ah, então você é de João Pessoa, na Paraíba? Você coloca aqui sim, tá bom? Passo 7. Informe cor e raça conforme solicitado. Coloca a letra em caixa alta. Por exemplo, letra A, eu sou negra, parda. Você vai colocar B, A, apenas. Um A maiúsculo, um B maiúsculo, apenas. Não, nada de colocar parêntese para fechar a letra, tá bom? No passo 8, vai perguntar se você é mobilizador ou se você é adolescente participante. E aí você vai clicar e escrever, na verdade, A ou B. Tudo maiúsculo também. Vamos relembrar o seguinte: o mobilizador, ele tem que ter mais de 18 anos e é recomendável pelo Unicef que seja até 29 anos. Porém, é recomendável, não é obrigatório. Vocês podem ter pessoas mais de 29 anos realizando aí, exercendo a função de mobilizador, mas que tenham uma linguagem próxima, que sejam engajados na luta de crianças e adolescentes, que possam contribuir, né, com os jovens do NUCA. Então, assim, não é obrigatório que seja até 29 anos, mas que sejam, ao menos, recomendáveis, mas que qualquer pessoa que tiver essa função seja maior de idade e aí também tem uma linguagem próxima dos jovens e adolescentes. O último passo, que é o passo 9, diz o seguinte: após essa etapa, é enviada a mensagem informando que você está participando do NUCA do seu município. Muitas pessoas diziam: como é que vocês vão saber de que estado e município eu sou? Porque não perguntou. Se não perguntou, se não seguiu nenhum desses fluxos aí, é porque você escreveu alguma coisa incorretamente. Então, sempre que você perceber que faltou alguma coisa, coloca tudo maiúsculo, sair e volta tudo do zero, tá bom? A gente vai compartilhar nos grupos esses prints e esse passo a passo para que vocês sigam corretamente e tenham aí seu município cadastrado, tá bom? Qualquer coisa, estamos por aqui para colaborar com vocês e tirar dúvidas até o final. Obrigada, Ana Cláudia. Eu que agradeço, Carla. E aí, gente, a gente fez dois momentos. A gente começa da trilha e a gente olha pelo retrovisor. E aí a gente olha pelo retrovisor chamando a atenção para atividades que precisavam já ter sido realizadas, que não está perdido, mas que a gente precisa realizar e realizar com urgência, priorizar, que é o acesso à plataforma Crescendo Juntos, a criação da comissão intersetorial e a criação do NUCA, né? E em seguida a criação do NUCA, a elaboração do plano de participação cidadã com os adolescentes. Isso são etapas para o fórum comunitário. E aí, sem elas acontecerem, a gente não consegue realizar o fórum no sentido de ter ele como ele precisa ser para ser validado, tá? E aí a gente apresenta essa informação para vocês em relação ao fórum. A gente está solicitando a vocês, e aí a gente está chamando de atenção às placas de sinalização da trilha, ou seja, são atividades que estão acontecendo nesse momento e que a gente está pedindo a atenção de vocês. Uma dessas atividades é que a gente está pedindo que vocês informem a agenda de realização do fórum comunitário. E aí o que a gente tem de resposta dos municípios é que em Alagoas, dos 81 municípios, 53 disseram que tem data definida e 8,6 que tem data indefinida.
Dos 207 da Paraíba, 58% disseram que tem a data definida e 16,9% com a data indefinida, e em relação a Pernambuco, 29% com a data definida e 13,6% com a data indefinida. No total, isso significa que dos 428 municípios que a gente acompanha através dos 13 estados, apenas 164 já têm definição em relação à data da realização do fórum. Lembrando que a gente tem feito toda a discussão, a gente escutou já de vocês a necessidade de dilatar o prazo da entrega do fórum, da comprovação do fórum, né? Diante da situação da pandemia, desse pico crescente que a gente está em relação à curva, né? A curva está ascendente em relação aos casos de pandemia, e a gente também já conversou com o Unicef sobre isso, mas até esse momento a gente não teve ainda um posicionamento oficial do Unicef sobre essa mudança de prazo. Então, a gente precisa continuar trabalhando com o prazo de 15 de março, tá? E o prazo de 15 de março, ele não é o prazo para realizar o fórum. A gente conversou sobre isso nas últimas 2 semanas. Depois do fórum, a gente tem um processo que a gente precisa estar fixando, anexando lá na plataforma as fichas rodas validadas no fórum e respondendo o relatório online que tem lá na plataforma sobre o fórum. Então, a gente precisa, depois do fórum, fazer o relatório do fórum lá na plataforma. Então, a gente precisa do tempo para isso, certo? Pode passar, David. Outra coisa que a gente chama atenção para esse momento. Há um tempo atrás, a gente investiu muito, a gente conversou muito sobre isso, né? E a gente precisa voltar a conversar muito sobre isso de novo, né? Que é a questão dos... Aliás, não. Eu passei na frente, mas também precisamos conversar sobre isso. No final do ano passado, a gente compartilhou com os articuladores um formulário de avaliação, e a partir desse formulário de avaliação, a gente tem tido informações, inclusive essas que estão sendo, uma parte dessas que estão sendo apresentadas aqui, para a gente ter uma avaliação, e a partir dessa avaliação, a gente fazer todo o processo e pensar metodologias para que a gente consiga chegar mais próximo de vocês e permitir que essas trocas aconteçam. Somos um grupo heterogêneo, tem municípios que estão no selo a vida toda, tem municípios que estão pela primeira vez. Precisamos das trocas, né? Os municípios com experiência, apresentar experiências exitosas aos novos municípios. O importante é que a gente tenha um sentimento de colaboração e de cooperação para que a gente siga junto na trilha, né, para a certificação. Então, esse formulário ele foi disponibilizado para todos os articuladores e a gente pede que vocês preencham. Nem todo mundo preencheu ainda. Preencha esse formulário. Esse formulário ele traz para a gente informações que são preciosas no sentido de a gente planejar e replanejar se for necessário, certo? Passa, David, agora, por favor. Aí sim, que era o que eu estava falando, que a gente conversou muito já sobre isso e está na hora de voltar a falar muito sobre isso novamente, que é a questão da realização do checklist e da autoavaliação, né? A gente teve um tempo que a gente investiu muito junto aos municípios, né? Apresentou os links, explicou como é que precisava acontecer. Eu vou chamar a Ana Paula, que é nossa especialista em educação, para ela conversar com vocês sobre isso, da importância do questionário de autoavaliação e checklist, nesse momento que as escolas se preparam para retomar a atividade presencial. Então, Ana, a palavra é com você. Oi, bom dia. Bom dia, Ana Cláudia, bom dia, Ana Carla, bom dia, turma toda. É um prazer estar aqui com vocês. Então, retomando a questão, a importância desse olhar para o retrovisor, né, nesse momento que a gente está se organizando para seguir em frente. E aí o checklist, a gente trabalhou ele bem em outubro, em novembro, mas deu uma, digamos, uma descansada, né, em relação à agenda em dezembro, focamos em outros pontos, e agora a gente precisa retomar o checklist. Nesse momento é muito importante, porque as escolas estão retomando as aulas. Então, é importante a gente olhar para a estrutura que nós temos nas escolas, olhar para o checklist, preencher esse checklist
o formulário de autoavaliação também da escola, para que a gente retome as aulas dentro de uma organização, de uma estruturação melhor, garantindo a qualidade da água, o acesso à água, a qualidade do saneamento básico da escola e a higiene, né, na lavagem de mãos, para a gente garantir, inclusive, o papel higiênico do banheiro, sabão para lavar as mãos, descargas funcionando, torneiras funcionando, né? Toda essa estrutura para a gente garantir, de fato, a gente sabe que a pandemia está aí, ela não foi embora, ela só tomou uma outra dimensão, né, com a vacinação, mas a gente tem que garantir a qualidade desse uso desse banheiro, dessa água, para a gente evitar também outras doenças. Então, a gente evita a Covid e a gente garante um direito nosso, dos alunos, dos professores, dos funcionários, dos pais, da comunidade escolar como um todo, de ter uma estrutura adequada das escolas. Para isso, a gente precisa ter pelo menos 30% das escolas com esse checklist completamente. A gente disponibilizou ontem um relatório que recebemos do Unicef, com os dados da quantidade de escolas, das escolas que já preencheram o checklist e daquelas que ainda não começaram. Então, é importante prestar atenção. Vai lá no grupo, está lá no grupo o link, abre, dá uma olhada, né, para verificar em que situação está. O Unicef, para a comprovação do selo Unicef, nós temos 30% das escolas do município. Mas a gente sabe que a qualidade da educação ela tem que estar para todas as escolas, né? Então, a gente precisa garantir os 30%, mas o ideal é que a gente possa ter todas as escolas com esse checklist preenchido e em condições de receber as crianças da melhor forma possível. E além de fazer esse checklist nesse momento, é importante a gente fazer também ao longo do processo, né? A gente sabe que muitas vezes a gente arruma a estrutura, a gente arruma a estrutura para começar o início do ano, e aí ao longo do tempo a gente vai perdendo esse cuidado. Então o checklist ele pode ser impresso e a gente pode utilizar esse checklist ao longo do ano. Né? Depois de 2 meses, como é que está a situação? Depois de 6 meses, retomar o checklist para ver se aqueles problemas que eram iniciais foram resolvidos ou se surgiram outros no caminho, certo? Então, é importante não perder de vista isso. E só aproveitando o gancho, lembrar que ainda temos municípios que o prefeito não aderiu à lei de proteção de dados da plataforma Buscativo Escolar, tá? E aí se liguem, o prazo está acabando, é 15 de fevereiro. Então, temos esses prazos, a Ana Cláudia vai falar dos prazos agora, é importante a gente se ligar para não perder ponto e não perder a oportunidade também. Né? O momento é agora, tá bom, gente? Eu sei que tem algumas perguntas aí, o link do checklist foi colocado no grupo dos articuladores, dos coordenadores operacionais, né, da BAE, e é importante fazer esse contato do município, do coordenador operacional com o mobilizador da educação e com o articulador do selo. Tá? É importante haver essa comunicação para a gente agilizar esse processo também das escolas. É isso, Ana Cláudia, passo para você, querida. Obrigada. A gente que agradece, Ana. Oi, por favor, David, você pode passar? E aí a gente agora olha para o horizonte. Então, a gente teve 3 momentos, aliás, 4 momentos, de onde a gente partiu, que foi a trilha, olhando para o retrovisor, atividades que a gente precisa voltar para realizar, quem não realizou ainda, né? A comissão, o NUCA, o plano de participação cidadã. A gente olha para o que a gente precisa nesse momento, que a gente chama de atenção às placas de sinalização, que é a agenda do fórum, agora a parte de checklist, autoavaliação, que Ana Paula acabou de apresentar para vocês, e a gente vai olhar com vocês agora para o horizonte. E olhar para o horizonte é olhar para o horizonte que é possível ver que está muito próximo. Então,
A gente está apresentando para vocês aqui o cronograma dos prazos do selo Unicef, das atividades que estão com prazo de entrega agora para fevereiro e março. E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está terminando janeiro, né? Daqui a pouco é 1 de fevereiro, então a gente tem uma parte das atividades, que é agora para o final de fevereiro, tá? Que são os cursos que a gente vai estar apresentando em seguida para vocês o link, os cursos de WASH, e a gente tem para o final de março os cursos de saúde mental também, que precisam ser realizados. Passa o link, por favor, passa a página, por favor, David. Aí está aí para vocês os links, a gente já disponibilizou esse link em outros lugares, né? Nos grupos, em outras reuniões, mas a gente está disponibilizando e vocês, a gente vai disponibilizar esse material para vocês também. E aí estão os links para os cursos de água, saneamento e promoção de higiene, que a gente chama de ASH, e o link para o curso de saúde mental. Lembrando que precisamos de participação dos profissionais de saúde, mas também dos profissionais de educação e assistência social. Quando você vai lá na entrega, você vê que lá tem falando, pelo menos, a quantidade de cada um dos profissionais dessas políticas, certo? Então, fica atento a isso. O prazo da parte de ASH é agora, final de fevereiro já, e de saúde mental, final de março, tá? Tá bem pertinho, precisa ter atenção para isso. Próxima página, por favor, David. E aí a gente fala com vocês sobre o eixo de participação cidadã, que é, né, esse processo do fórum comunitário. O prazo, né, para essas atividades do eixo é dia 15 de março. Né? Se vocês olharem aí, tem retomada a criação do NUCA, 15 de março. Inscrever 8 meninas e 8 meninas, pelo menos no reporte, 15 de março. Realização do primeiro fórum comunitário, 15 de março. Plano municipal da criança e adolescente, 15 de março. Mas o que é que significa isso, minha gente? Significa que esse é o prazo para validação, para comprovação. É o prazo que vocês têm para comprovar que fizeram. Não é o prazo que tem até para fazer, porque é um processo que ele é contínuo e que uma atividade depende da outra. Eu não tenho como fazer o fórum se antes eu não planejei com se antes eu não fiz os 8 encontros preparatórios, né, que a gente conversou nessas últimas 2 semanas, se antes eu não fiz o plano de participação cidadã junto com os adolescentes do NUCA, se antes eu não criei o NUCA, né, e cadastrei os meninos e as meninas no reporte, e ainda se antes eu não tenho uma comissão intersetorial. Então, a gente precisa ter isso para que a gente tenha condição de, no dia 15 de março, no máximo, a gente comprovar que realizou essas tarefas. Não dá para pensar que é o mesmo prazo para tudo. É o mesmo prazo para tudo para comprovar, mas para realizar, uma depende da outra, certo? E aí a gente queria chamar a atenção sobre isso, né, a partir dos dados que a gente apresentou para vocês, né, no começo, em relação à necessidade de olhar para trás, para as atividades que já precisavam ter sido realizadas e as atividades que são importantes de serem realizadas nesse momento. Passa, David, por favor. A gente deixa mais uma vez os contatos de telefone da gente, né? A gente vai abrir para fala, são 10h40, então a gente tem 20 minutos para a gente estar trocando com vocês. E aí, só para encerrar esse primeiro momento de apresentação, o que a gente quer com isso é ter essas informações. O preenchimento do cadastro, do formulário de avaliação é importantíssimo, porque ele dá para a gente todo o norte para quais são as atividades que a gente precisa realizar, quais são as atividades que a gente precisa retomar para estar junto de vocês o máximo possível para a gente realizar e para a gente ter o caminhar da trilha junto até a certificação. Ou seja, o que a gente traz aqui não é informação para desanimar, não. Pelo contrário, é para chacoalhar e animar e a gente junto ir lá e fazer. Tempo a gente tem para isso, competência e capacidade. E a gente está junto de vocês o tempo todo. A gente só precisa ter esse entendimento, que planejamento, que o fórum é esse momento de planejamento. Planejamento, ele tem processo e produto. O produto é o plano, que a gente vai lá anexar na plataforma Crescendo Juntos. O processo é todo esse processo que a gente veio trabalhando com vocês no primeiro semestre, até esses 8 encontros que precisam acontecer para o planejamento que vai ser validado no fórum. Então,
A gente está falando de fórum, sim, quando a gente fala de comissão, quando a gente fala de NUCA, quando a gente fala do plano de participação cidadã, porque eles precisam fazer parte do fórum. O plano de participação cidadã tem um lugarzinho especial para ele lá no eixo de gestão. E precisa estar lá, as atividades que os adolescentes planejaram realizar, elas precisam estar lá. Os adolescentes, eles precisam participar do fórum e precisa ser comprovada essa participação, senão o fórum não é validado. Então, tudo está concatenado, tudo faz parte de um processo de planejamento que tem partes e que essas partes elas estão ligadas, existe liga entre elas, certo? Então, é isso nesse momento, e aí a gente vai abrir para as falas. Existem algumas pessoas com a mão levantada, e existem algumas perguntas também que foram feitas no chat. Eu vou, como a gente teve esse momento tranquilo, eu vou abrir os microfones para vocês, e quem levantou a mão eu vou estar chamando para falar, certo? Só um minutinho. Pronto, microfone ativado. E aí a gente tem... na fila, inscrito, Juliana Freitas. Oi, Juliana, bom dia. Fala com você. Juliana abaixou a mão, então eu acho que ela devia ter levantado sem querer. Thaís Luana. Bom dia. Oi, Thaís. Bom dia a todos e a todas. Aqui eu sou do município de Borborema, né, mobilizadora do NUCA, mas estou também auxiliando a articuladora municipal. Vocês conseguem me ouvir? Está bem baixinho. Eu vou tirar aqui minha máscara, só para... Bem, aí eu estou auxiliando a articuladora municipal do Selo. E a pergunta é mais voltada para a atuação do articulador mesmo. Sobre acessar essa plataforma Crescemos Juntos, eu e a articuladora, nós pegamos o bonde andando. Praticamente há 2 semanas que assumimos essas posições, né, de mobilizador e articulador. Então, tem muita coisa que a gente está aprendendo agora. Eu queria saber se para acessar essa plataforma Crescemos Juntos, se houve alguma capacitação, se tem no YouTube alguma aula gravada sobre orientação, de como é que acessa, o que é que preenche, porque nós estamos bem voando sobre isso daí. A minha pergunta é sobre o acesso à plataforma, que a gente não sabe como é. Obrigada pelo espaço. Ok. Alguém quer responder? Rose, David, nossos mobilizadores. Oi, gente. Fiz esse trabalho. Olá. Olá. Rose é nossa mobilizadora para os municípios da Paraíba, tá, gente? Acho que todo mundo já conhece, mas tá ela aí. Tudo bom, Thaís? Que bom que vocês chegaram. Então, houve sim, lá em novembro. E tem isso gravado, que vocês podem assistir novamente. Mas não sei se vocês já receberam. Se não receberam, aí precisa entrar em contato com a gente. E também, se já estão no grupo de WhatsApp, é importante estar, porque facilita também, né, a comunicação. Vocês vão receber um arquivo, um documento, um PDF, e nesse tem o passo a passo. Tem também o e-mail de acesso à plataforma e tem a senha inicial. E depois tem o passo a passo para a mudança. Tem também um videozinho orientador e também tem a possibilidade de trocar com a gente as informações. Faz contato com a gente, já estão no grupo do WhatsApp. Se não, faça contato com a gente, pode ser pelo canal de Acerte, o 3113-5837, que aí a gente pode ver todo esse encaminhamento. Rose. Isso serve para todo mundo, viu, galera? Rose, nós estamos pois sim. Não, Thaís, diz. Nós estamos sim no grupo do WhatsApp, inclusive a articuladora daqui é Laiane, ela já aperreou você um bocadinho já. E obrigada, sim. muito obrigada. Porque vocês são recentes mesmo, né? Foi uma troca recente. Muito recente, umas 2 semanas, mas tranquilo, viu? Para vocês tá bom, e também para todos os outros que estão chegando agora, gente. Há tempo, o tempo é agora. Vamos junto e conte com a gente, tá? Agora não guarda dúvida não, tá? Guarda não, porque eu brinco sempre. Guarda quem consegue dinheiro, né? Dúvida a gente não guarda não, dúvida a gente tira.
Dinheiro eu também não consigo, não, mas aí já é outro departamento. Ok, e aí Fabiana está com a mão levantada. Oi, Fabiana, pode falar, fala com você. Bom dia, tudo bom, pessoal? Estão me ouvindo? Veja bem, nós estamos nos reunindo e ainda estamos com dúvida com o formato desse plano municipal que deve ser apresentado no fórum. A gente tem muita dúvida ainda sobre o formato, sobre tudo mais. Desculpa, eu estou tossindo muito, mas já negativei no teste. É a gripe. Então, Aleluia, Fabiana, não é Covid. fiz o teste agora pela manhã, só que em Picuí, em 15 dias, saltou de 0 casos para quase 200, em 15 dias. Então, as equipes estão desfalcadas, vocês sabem a situação, não vou nem reportar. Bom, enfim, nós estamos tentando seguir o combinado, fazermos o nosso fórum no fim de fevereiro, que eu acredito que não vai ser possível, mas uma coisa que está nos deixando muito em dúvida, pessoal, é o plano. Quer dizer que a gente vai fazer 8 grupos de trabalho, reunindo o pessoal do intersetorial, né? O NUCA e mais CMDCA, fazer o esboço do plano, aí jogar para os grupos de trabalho no dia do fórum e na plenária aprovar, é isso. Isso aqui está corroendo a gente de dúvida, porque a gente não está vendo muita lógica nesse nosso pensamento. Acho que nós estamos vendo equivocadamente a coisa. Era isso. Não está equivocado, não, e não vamos correr, não. Vamos lá. A lógica é essa, Fabiana. O fórum, a gente fala que é o planejamento, mas o dia do fórum na verdade, a validação de um processo de planejamento, que são esses 8 encontros que vão ser realizados pela comissão intersetorial, com a participação do Conselho da Criança e do Adolescente e dos adolescentes do NUCA, que vocês vão preencher as fichas azuis e rosa. A gente conversou um pouco sobre isso nas 2 semanas passadas. A ficha azul, ela é uma ficha de apoio para o processo de diagnóstico. A ficha rosa é a ficha onde vocês vão colocar as atividades que vocês vão realizar para poder conseguir sair da situação que vocês identificaram para uma situação melhorada, né? E aí, isso partindo da linha de base que tem lá os indicadores de resultado e os indicadores de meta. Então, lá está o indicador, lá está falando qual é a meta que eu preciso alcançar. E aí eu vou no plano, na ficha rosa, escrever quais são as atividades para alcançar essa meta. Depois desses 8 momentos, aí eu vou realizar o fórum. No fórum, eu vou apresentar as 8 fichas que foram preenchidas. No fórum, é um momento de validação. O que é que significa isso? Significa que quem participar do fórum e lá no guia do fórum tem uma relação de quem são as pessoas que são importantes participarem do fórum. Elas vão conhecer desse trabalho que vocês fizeram de planejamento e fazer as contribuições que forem necessárias. Então, se elas concordarem, ok. Se elas acharem que precisam complementar, ok. Se elas acharem que não é pertinente, que precisa excluir, também é possível. Então, é um momento de validação. Vocês planejam e apresentam no fórum para validar. Validada esse plano, aí vocês vão anexar ela como comprovação da realização do fórum. É uma das formas de comprovação, não é única, lá na plataforma Crescendo Juntos. Então, a ficha que vai ser anexada lá na plataforma é a ficha que passou pelo fórum e teve validação, com as contribuições que se fizeram necessárias, certo? E aí, quem está com a mão levantada nesse momento é Francisco. Bom dia a todos. A minha dúvida com relação à equipe intersetorial. Vai ser necessário fazer a portaria para ser publicada como a adesão passada, ou a equipe intersetorial a gente só faz e precisa só lista de frequência para poder comprovar? Não existe a necessidade de comprovação na plataforma em relação a apresentar essa normativa.
mas existe a orientação de ter a normativa, né? Como tudo que a gente cria e tudo que a gente realiza nos municípios em relação à criança e adolescente, que precisam ser apresentados tanto no Conselho da Criança e Adolescente, como ter normativa, né, que o município tem enquanto indicação das pessoas para a participação, né, da comissão. Lembrando que a comissão ela não é uma comissão só de atores do governo, da gestão municipal, ela é uma comissão que ela é mais ampla, ela prevê, inclusive, a participação dos adolescentes, a participação da sociedade civil, né, a partir da organizada. Então, por isso da importância do conselho estar participando desse processo, tá? Mas é isso. Não foi solicitado que se comprovasse anexando a normativa, mas a gente orienta que se faça, sim, essa normativa, tá? É uma orientação. Aí tem, nesse momento, agora, Francele Bombal. Bom dia. Bom dia. Conseguem me escutar, né? Então, é só para ver se essa linha de pensamento ela está correta. Geralmente os municípios eles me perguntam também sobre essa questão do fórum comunitário e sempre procuro orientar da maneira que eu consegui aprender. Então, eu entendi que o passo mais importante é verificar o guia metodológico, né, lá nos resultados sistêmicos. Porque lá pelo guia, a gente está se baseando muito pelo guia dos fóruns, mas se a gente não for até o guia metodológico e ver o que cada resultado sistêmico requer, a gente não vai ter essa base. Então, a partir dessa consulta lá no guia metodológico, no seu resultado sistêmico, se verifica se a linha de base, como que está a situação do município para ter esse diagnóstico. A partir daí, vem para as perguntas disparadoras, que é aquele questionáriozinho azul, né, o que vai induzir o direcionamento do grupo, e a partir daí cria-se a metodologia e as atividades que vão para a ficha rosa, né, que já são as propostas para o fórum, é isso? E é importante que dentro de cada um desses grupos tem que ter a participação de adolescentes, e não só no eixo de participação cidadã, é isso? Exatamente, Francele. Tanto é que a gente até demora para falar que existe um lugarzinho especial para colocar a atividade dos adolescentes, para os municípios não entenderem que os adolescentes só vão participar da construção do planejamento do eixo de participação cidadã. Os adolescentes eles precisam participar do planejamento também dos encontros dos 7 resultados sistêmicos. É isso mesmo. E a lógica que você falou é essa. A gente apresentou... Foi um dos primeiros slides que a gente apresentou nas 2 plantões de tirar dúvidas sobre o selo, foi dos 3 guias que a gente tem e que a gente precisa ter ele impresso na mesa e à mão o tempo todo. E aí o guia metodológico do selo, ele é o primeiro guia, foi o primeiro material disponibilizado, porque é ele que fala da metodologia, né? E aí o guia do fórum, ele fala do processo de realização do fórum. Mas todos eles têm relação com o guia, né? Todos esses momentos que a gente prepara com vocês também é a partir desses materiais. E é isso mesmo, a ficha azul, depois a ficha rosa, e a ficha rosa que é apresentada no dia do fórum comunitário e depois anexada na plataforma. A lógica é essa mesmo. Quem está com a mão levantada é Emanuel Lopes. A todos. Queria saber em relação a mobilizadoras, mobilizadores, em geral. Tá baixinho, Manuel. Aumentou agora? Tá melhor? Queria saber a questão se o presidente do CMDCA pode ser uma mobilizadora de educação ou saúde, ou até mesmo da assistência. Vamos lá. A gente conversou sobre isso nos plantões tirar dúvida, nos 2, dessa preocupação de quem são esses mobilizadores por área. Essa é uma novidade do selo nessa edição, né? Existe uma diminuição significativa da quantidade de resultados sistêmicos, mas existe um processo, né, que é todo um trabalho de incentivar, né, que os municípios eles
desenvolvam uma cultura de trabalho intersetorial. Então, quando a gente traz a necessidade, né, quando o selo apresenta a necessidade de ter os mobilizadores, esses mobilizadores eles precisam ser pessoas que atuem nessas pastas, né? Por exemplo, o mobilizador da educação, ele precisa ser um profissional que ele atue na educação, que ele entenda da política de educação, né? E que ele entenda e conheça sobre a rede de educação que tem no município, né? Porque é a partir dele que a gente vai ter as construções, né? Porque o selo ele é intersetorial não só na gestão, mas também na execução. Então, é a partir da presença desse profissional que tem a competência na área da educação que a gente vai ter a participação no processo de gestão e execução intersetorial, e também, através dele, a gente vai ter acesso a outros profissionais quando se fizer necessário. Quando, por exemplo, a gente for falar da questão da primeira infância, ter o convite para o profissional que trabalha na parte da primeira infância do município, junto às creches, coordena esse processo da educação infantil. Então, ele precisa ser esse profissional que ele conhece da política, conhece de como ela está organizada no município e tem trânsito fácil nesses equipamentos, né? Nas escolas, na secretaria. E aí a lógica é essa. Se o presidente do conselho, ele é uma pessoa que ele é, nessa gestão governamental e atua numa dessas 3 secretarias, ele pode ser representante. E não existe essa orientação de que não pode. Mas, em relação a esses 3 mobilizadores, a orientação é que sejam pessoas que atuem nessas políticas, certo? Obrigado. Márcio? Olá, bom dia, tudo bom? Conseguem me ouvir? Minha dúvida é mais o seguinte, tem uma ficha azul para o pessoal do NUCA, certo? Essa ficha a gente vai fazer baseado nos 4 objetivos que o NUCA tem que fazer ao longo desses 3 anos, ou isso já é outra coisa, outra atividade que eles têm que propor? Oi, Carla, você quer estar por aqui ainda? Sim, quer responder? estou por aqui, sim. Olha, deixa eu te falar. Não Carla, é nada só um novo, minuto. não. Tá Só me um ouvindo? minutinho. Rapidinho, Carla. A gente já são 10h59 e a nossa programação está encerrando agora às 11 horas. Então, a gente tem 2 pessoas que estão com a mão levantada, que a gente vai garantir a fala delas, mas a gente encerra a inscrição nessas 2 pessoas, certo? Vai lá, Carla. A gente pode estender até 5 minutinhos, já que a gente começou 5 minutinhos depois, né? E encerra as perguntas também que tem no chat, tá bom? Márcio, com relação a essa ficha aí que você está mencionando, não é nada novo, você vai trazer o plano de participação cidadã dos adolescentes para dentro do fórum, tá certo? E aí você vai listar aí todas as atividades, e alguém perguntou aí também, já aproveitando a oportunidade, sobre o plano de participação, que queria mais esclarecimento, e aí o plano de participação dos adolescentes serão traçadas aí as atividades que você vai realizar durante toda a edição do selo. Deixa eu desativar aqui o som. Essa pessoa. Pronto. Todas as atividades que você vai realizar aí durante toda a edição do selo, certo? E, claro, tem as atualizações sempre no final do ano. No final desse ano vai ter uma, no final do ano que vem vai ter outra, e você vai atualizando, retirando atividades que não funcionaram, ou ampliando aquelas que funcionaram muito bem. Então, vocês vão sentar junto, claro, e sempre, garantindo a participação dos adolescentes de protagonismo na hora de construir esse plano, tá certo? Deu para entender direitinho, Márcio? Você está me ouvindo? Agora sim. É porque na metade do seu raciocínio travou aqui. Vamos fazer assim para não te prejudicar e nem prejudicar os demais. Mas tudo bem, para a gente não divulgar, como vai ficar gravado, e eu espero que não fique travando na gravação, eu posso ver depois, eu tiro o rosto. Nada, sem problemas, mas você pode me contatar e a gente vai esclarecendo, tá bom? Certo. Obrigado, viu? Nada, eu que agradeço. Nós que agradecemos. Quem está na fila... Olha aí, ó, que nem Rose...
Você tá falando aí, chama a gente no zap, dá certo, gente. Tem um número aí no chat para vocês. Isso. Quem tá com a mão levantada agora é Kilma. Kilma? Oi, agora estão me ouvindo? Sim. Eu sou Kilma, né? Sou articuladora de Juarez Savra. E ultimamente a gente teve uma notícia triste que o mobilizador desistiu do NUCA. E a gente está com os jovens querendo participar. E eu queria saber se a gente poderia, até enquanto encontra outro mobilizador, se a gente poderia ir cadastrando esses jovens no repórter. Oi, Kilma. Oi. Pode sim, viu? Pode sim. Pode, né? Vocês podem ir adiantando essa questão aí, vai constar como o NUCA formado e faltando somente o mobilizador, que precisa, de qualquer forma, existir, certo? Pode ir adiantando essa parte e a gente vai compartilhar, daqui a pouco, quando a gente terminar aqui, eu vou compartilhar o passo a passo atualizado, tá bom? Nos grupos, para vocês ajudarem uns aos outros. Super rápido. Eu fiquei triste por um aluno que é cadeirante, ele participou da outra edição do Unicef. Ele é cadeirante, ele é incentivado pelo município para participar de esporte. Eu não me recordo agora qual é a modalidade, que ele já foi campeão e tudo mais. E ele quer fazer os cursos do repórter, quer participar do NUCA, e eu sei que eu já tive uma autorização para ele ficar como ouvinte, né? Mas a idade cronológica dele é 19 anos, mas a mental não é de 19 anos. Então, ele está se sentindo excluído. E eu queria saber se o Unicef tem como abrir uma exceção no repórter para ele fazer os cursos, né? Até porque profissionalmente para ele seria bom, né? No futuro. Olha aqui, deixa eu te esclarecer o seguinte. Qualquer pessoa, assim, 18 anos, por exemplo, pode participar do NUCA? Pode assistir tudo, participar de todas as atividades? Pode. Para o Unicef, para comprovar a formação do NUCA, essa pessoa já não entra, né, na estatística, já não entra nos dados. Só vai contabilizar lá quem tiver entre 12 e 18 anos quando você inscrever. Mas ele pode fazer, sim, um cadastro dentro no repórter, mesmo tendo 19 anos. E aí ele vai receber as enquetes, tudo mais, vai interagir com o repórter, seguir tranquilamente, somente ele não pode estar contabilizado dentro dos 16, tá certo? Você vai ter que conseguir aí as 16 pessoas que precisa ter para formar um NUCA, mas ele não vai poder ser contabilizado por conta da idade mesmo. Ótimo. Mas se tiver certificado, ele recebe? Acredito que sim, porque eu lembro de eu ter conversado com Luísa, e ela falou que realmente estava liberado para qualquer pessoa participar, só que para constar como formado, os 16 precisariam ser entre 12 e 18 anos. Então, assim, as outras pessoas podem participar tranquilamente. E até antes, inclusive tem pessoas que 11 anos, por exemplo, que querem participar, não tem idade, mas pode participar tranquilamente, mas não vai ser contabilizado, tá bom? Ótimo, excelente notícia. Obrigada. Por nada. Então, inclusão total. Bora lá para as perguntas do chat, então? Bora, bem rapidinho. Tem mais alguém, escrita de fala? Oi. Tem mais alguém? A Rosalba, né? Que tava a gente tinha encerrado, não? Não, tem a Rosalba depois de Kilma. Então tá, desculpa, Rosalba. Realmente a gente pediu para encerrar a inscrição em você. Por favor, pode falar. Bom dia, sou Rosalba, articuladora do município de São João do Rio do Peixe. Então, em relação a essa normativa, eu gostaria de saber se tratava de uma portaria e de quem é a responsabilidade de fazê-la. Se é
do gabinete do prefeito, se é da Secretaria de Administração, para poder identificar essa criação da comissão intersetorial. A dúvida é essa. Posso ajudar? Então, Sim. Rosalba e todo mundo. É bom que tenha uma portaria. Às vezes a gente fica pensando, é só uma coisa burocrática. Não, gente. Primeiro que vocês vão estar, né, enquanto comissão, lidando com dados da situação da criança, ajudando a planejar, a gestão a executar melhor algumas coisas. Então, é muito legal que tenha essa portaria no sentido de valorizar a comissão e a importância dela, né? Acho que a primeira coisa é essa. E só para deixar mais uma dica, lembrem sempre de ter a lista de presença das reuniões, de arquivar isso, porque às vezes a memória falha, né? Mas o documento está ali e a gente vai poder pesquisar, e também porque às vezes alguém vai se distanciando, a gente vai percebendo, monitorando as ausências. Não é somente para chegar junto e cobrar, é para chegar junto e dizer, olha, você está fazendo falta, a gente quer teu saber, a gente quer tua presença, porque é importante para a gente. Mas voltando para a portaria, né? Quem faz a portaria? Pode ser feita no gabinete do prefeito, pode ser feita na Secretaria da Assistência Social, mas é importante que ela seja assinada pelo gabinete do prefeito, pelo prefeito, tá? Quem vai fazer, quem vai colocar os nomes, quem vai dar o teor, pode ser qualquer segmento do município que tenha mais, digamos, prontidão naquele tema para fazer, não tem problema quem vai fazer, mas a assinatura de onde ela vai sair, para ser mais rápido, seria pelo gabinete do prefeito. Eu acho que eu me fiz entender. Deu para entender, Rosalba? Perfeito, esclarecidíssimo. Agora, Rose, em relação, por exemplo, à criação da comissão intersetorial do meu município, foi bem antes, sabe? Foi logo assim que vocês começaram a nos trazer informação do selo. Mas, como vocês sabem, houve uma alteração, né? Houve a mudança do nosso mobilizador. A pergunta é, essa portaria, ela deve ser feita com a data anterior, com a data anterior, ou será uma portaria com a data atual? Me norteia aí, por gentileza. Porque ela foi criada bem antes. É importante vocês não atropelarem, digamos assim, os protocolos internos, né? Digamos que a gestão já tenha lançado outras portarias. Aí você não vai botar uma retroativa, né? Porque fica sem sentido, né? Lógico. E ele já fez outras, inclusive isso deve ter numeração e tudo. Sim. Então, assim, só vejam qual a sequência que estão as portarias, digamos assim, aprovadas e divulgadas pelo gabinete, e façam o mais rápido que puderem. Okay. Não tem exatamente um problema de tem que estar antes ou tem que estar depois. É importante que vocês tenham e vejam isso como algo assim bacana, de que as pessoas se sintam corresponsáveis por esse processo. Eu só queria, só aproveitando que eu estou falante, né? Aproveitar, e tem uma fala aqui, eu não sei de quem, mas alguém perguntava assim, existe, e eu vi também que está nos grupos de WhatsApp da gente, existe um checklist para ser feito? Tem coisa, gente, que nós temos como dizer a vocês. A portaria pode ser ratificada? Retificada? Pode. Se vocês acham que depois avaliaram e viram que outras instituições, outros segmentos devem entrar, tranquilo, tá? Pode ser retificada sim. Então, existe um checklist que a gente possa fazer? Tem coisas que a gente pode dizer para vocês, tipo, o NUCA, quando sai o relatório, a gente pode informar. Mas, por exemplo, a gente não pode fazer nem informar para vocês o processo. Então, o que é importante? Que vocês façam essa autoavaliação, esse checklist interno também. Tipo, o NUCA da gente está paradinho, ou tipo, tentou o cadastro, não deu certo. Então, vamos investir nossa energia nisso, né? Porque isso é o processo. A gente só vai ter como dar de novo um retorno para vocês, digamos,
sei lá, talvez daqui a 15 dias. Ana Carla Santos disse que vai lançar esse que a gente tem agora. Mas 15 dias é muito tempo, né? Para vocês irem tomar atitudes. Então, pensem sempre isso. Tem coisas que a gente pode informar e vai, mas tem coisas que são processo. A própria comissão intersetorial, a gente nem tem esse retorno. A gente colocou aquela pergunta na autoavaliação, porque a gente sabe que é importante. Mas são coisas que são processos. E processo, gente, é a gente com a comissão cuidando, viu? Mas tudo que a gente tiver, a gente vai colocar de novo o checklist desse período nos grupos de WhatsApp, vai colocar as listas de comprovações atualizadas que a gente tiver, e é isso, vamos nos comunicando, não guardem para fazer pergunta, não. Seja do Fórum do Núcleo da Educação, da PCJ, vamos fazendo e vamos juntos, porque há tempo, e o tempo é agora. Né? Geraldo Vandré dizia, quem sabe faz a hora. Então, vamos fazer junto e misturado. E a gente tem alguma pergunta mais no chat que não foi respondida? O Jean está com a mão levantada e eu vi que ele fez alguma pergunta, mas não sei. Oi, Jean, desculpa, é porque a gente tinha encerrado a fala na Rosalva e aí eu não vi sua mão levantada, tá? Pode falar, por favor. Estão me ouvindo? Sim. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui. Jean é o mobilizador do NUCA, no caso, né? Aqui quem fala com todos é o articulador do Selo Unicef. Meu nome é Raí, do município de Praia de Fogo. É apenas para dar um relato do que o município vem passando referente para a criação do NUCA. Acredito que todos os municípios estão com essa dificuldade para realizar a criação e tem que se reinventar, tendo em vista também a questão da pandemia, né? Nós fizemos uma busca ativa na rede municipal aqui do município, com jovens de 12 até 15, 16 anos. Os diretores disponibilizaram uma lista de praticamente 15 alunos dentro de 2 escolas do município. Fizemos uma visita em loco na escola para conhecer os jovens e quando foi essa semana, nós realizamos visita em loco na casa do adolescente para realizar o cadastro. Tendo em vista que no dia em que fizemos a reunião, o encontro na escola, nenhum jovem possuía celular, né, aparelho telefônico. Então, em reunião com o mobilizador do NUCA, meu amigo Jean, a gente fez, não, o único critério aqui é a gente ir na casa, verificar se a mãe ou o pai tem celular, e fomos na casa dos adolescentes. O nosso município conseguiu, até o exato momento, cadastrar 11 jovens com essa nossa busca ativa em loco, na casa do adolescente, explicando, reforçando o convite do município, e também em contato com Rose. Rose me orientou na impossibilidade desses adolescentes não ter o suporte do aparelho telefônico, pegasse os dados e enviasse posteriormente para a Carla, para que ela passasse para o Selo Unicef. Então, a orientação para os municípios, para os nossos amigos parceiros, é sair da caixa realmente. Sair da caixa, pegar o carro do município, ir na casa do adolescente, conversar, fazer uma parceria aí com as igrejas, tanto a católica quanto a evangélica, ter uma associação, conversar com os gestores da associação para fazer a busca ativa, porque aqui no município mesmo está sendo muito difícil a criação do NUCA. Mas acreditamos que vamos ter sucesso mais na frente, referente à criação do NUCA. Mas já temos 11 adolescentes cadastrados. E outra questão aqui que eu queria colocar em pauta é parabenizar pela reunião de hoje. É uma reunião extremamente importante para quem está entrando no selo, como é o caso de uma amiga nossa aí,
a reunião de hoje é um resumo de tudo que o selo já solicitou aos municípios, então é parabenizar aí a parceria da nossa amiga Rose, sempre está em prontidão aí para atender as demandas do município de Perto de Fogo, e dizer que é um prazer imenso, pessoal. Aqui no município, eu estou hoje eu sou advogado do CREAS e o meu colega aqui é coordenador do Espaço do Cidadão, mas o selo Unicef é sair da caixa, é colocar os pés no chão, é levar muito sol para a gente conseguir criar o NUCA, para a gente conseguir conquistar o selo Unicef em 2024. O município aqui está com as atividades em dias, nós já criamos a identidade visual do município. O que eu posso eu compartilho no grupo, porque eu acho que a gente tem que compartilhar o conhecimento do que o selo requer, tá certo? E dizer que o município de Fogo está à disposição para tirar dúvidas aí também, para ajudar aos nossos amigos parceiros que estão entrando agora no selo. Mas é um desafio imenso e tenho certeza que o município que tem o selo, ele vai melhorar as políticas públicas, tanto da área da assistência, tanto da área da saúde e da educação. E é um prazer imenso estar participando do selo Unicef, tá certo? Ô, Jean, deixa eu dar só uma dica para você, né, e para os outros participantes. Uma outra estratégia de busca ativa também é junto do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Na grande maioria dos municípios, eles trabalham com essa faixa etária, eles têm núcleos de adolescentes. E aí também é uma boa estratégia, porque agora no tempo da pandemia, a orientação foi que se suspendessem os atendimentos em grupo, mas, de alguma forma, continuasse o atendimento aos adolescentes, né? E aí é uma dica, eu acho que é interessante também. Eu peço até perdão pela falta eu esqueci, né? Fizemos essa parceria com o Centro de Convivência, sim, fizemos. A coordenadora realizou um levantamento dos alunos, porém, os alunos que ela passou, acho que boa parte, tinha 11 anos, faltava o quê? 2, 3 meses para poder fazer 12, né? Aí a gente ficou em dúvida se a gente cadastrava esses adolescentes ou não, se ia fazer a contagem, o seu Unicef ia fazer a contagem. Mas fizendo essa parceria, aqui no município, logo em breve, o Centro de Convivência vai estar voltando, estará em funcionamento, e acredito que a gente vai conseguir bater a meta. Mas fizemos essa parceria com o Centro de Convivência e com as escolas municipais. Essa semana, a gente já solicitou ao setor de comunicação que soltasse um card para que, de ofício, os adolescentes procurassem o setor para fazer a realização da inscrição do NUCA, publicizar, né, a questão do projeto do selo Unicef. Aí, então, acho que próxima semana o município de Perto de Fogo estará ok com o NUCA, tá certo? Mas o desafio é imenso, pessoal. Valeu a dica. Tem que trabalhar muito, tem que suar bastante, porque a gente dorme ouvindo o selo, acorda ouvindo o selo Unicef. Então, eu acho que a gente tem que ter humildade, paciência. Tem dúvida, procura a Rose. Se tem dúvida, procura um membro do grupo. E assim a gente vai caminhando de mãos dadas, tá certo? Isso, Jean. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, não é não? Então, e o negócio é que a gente, em curtas distâncias, se realiza, gente. Não é isso, Ana Cláudia? Um abraço, Jean. Diga aí, Ana Cláudia. Próxima semana tem, viu? Sala aberta. Aguardem, né, Ana? A gente até o final da semana está divulgando a agenda do próximo mês, das quartas-feiras. E considerando o que foi trazido, o que vocês acham que é importante estar tratando lá, a Sala Aberta ela tem essa perspectiva também de vocês estarem indicando temas que para vocês são importantes nesse momento, que a gente trabalhe, o que a gente retome. E o que eu vi que teve uma pergunta no chat que eu acho que é importante responder, que eu acho que ela serve para todo mundo, que é em relação a quando os encontros forem feitos de forma virtual. Como a Rose disse, o município ele tem autonomia para a forma, tá? O guia está lá, ele indica a metodologia, né? Os guias de fora da participação cidadã também indicam a metodologia, mas a forma o município tem autonomia. Esse tempo da pandemia precisa considerar as normativas sanitárias do município, né? E aí avaliar sobre a possibilidade de fazer presencial, fazer de forma híbrida, né? Parte presencial, parte virtual ou de forma virtual. E aí perguntaram se a gente fizer de forma virtual, como é que faz para fazer
a presença. Para os encontros preparatórios, não precisa de ficha presencial. Não precisa de ficha. A ficha que vocês precisam é para o fórum. Por quê? O fórum ele tem uma ficha de inscrição individual. Essa ficha de inscrição individual ela vai te dar elementos para você elaborar o relatório, que ele é online, na plataforma Crescendo Juntos, sobre a realização desse evento. Se você vai fazer o encontro do fórum comunitário de forma virtual, aí vocês precisam pegar a ficha de inscrição individual e transformar ela num Google Forms, como a gente faz aqui com vocês, quando a gente disponibiliza essa lista de frequência. Ela é um Forms para vocês estarem marcando a presença de vocês aqui nesse momento. Então, se vai fazer online, se vai fazer virtual, precisa pensar nessa perspectiva de essa ficha física virar um Google Forms, virar uma forma de garantir que os participantes eles tenham registrado a presença, porque não é só pela presença, mas é principalmente pelas informações que estão naquela lista de presença e que vocês vão precisar dela para elaborar o relatório, certo? São 11h23. Tem mais alguma pergunta? Então tá, gente. Então, são 11h23. Né? A gente passou um bocado do horário que a gente tinha combinado, mas a gente entende que é riquíssimo e sempre que a gente pode ficar, a gente fica um pouco mais. E aí a gente encerra a manhã de hoje, né? Agradecendo pela presença. Né? A gente, enquanto equipe, em nome de Graça, que é a nossa coordenadora, agradece esse movimento que a gente tem feito de estar caminhando junto. E a gente queria só, com tudo que a gente conversou hoje e que a gente apresentou, falar que, para fazer o fórum, a gente precisa passar por esses processos anteriores. Dar uma chacoalhada, não é para ninguém ficar para baixo nem desmotivado, é muito pelo contrário. Tá? É dizer que ainda é tempo, é dizer que a gente está junto e que a gente vai conseguir sim, porque temos competência e compromisso, e a gente precisa disso para poder fazer dar certo, pelas nossas crianças e adolescentes. Então, um bom dia, né, a todos e todas, e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Até logo.